queridos, boa noite. A graça e a paz. É um prazer recebê-los mais uma vez aqui na nossa casa. Boa noite, a paz do Senhor. É bom estarmos juntos novamente, ainda que por enquanto não possamos nos ver como de costume, mas nós estamos aqui, crendo que você está aí conosco, né? E juntos, mais uma vez, nós vamos louvar o Senhor, compartilhar da palavra de Deus, compartilhar da vida que temos, amém? Porque em Cristo nós somos um só corpo, uma só igreja, nós temos um só Senhor. Aleluia. E fazemos parte de um só rebanho. Eu quero te convidar a orar ao Senhor, agradecer ao Senhor nesse momento, onde você estiver agora, fale com o Senhor, coloque o seu coração diante do Senhor, coloque o seu coração disponível a ser tocado nessa noite pelo Senhor, pela sua palavra, pela sua presença, independente do lugar em que você estiver e da situação em que você se encontrar nesse momento. Creia que o Senhor está com você, que o Espírito Santo é capaz nessa hora. E Ele deseja tocar o teu coração, tocar a tua vida e falar a você nesse momento. Obrigada, Pai, por essa noite. Muito obrigado, Pai. Obrigada porque nós temos o privilégio, Deus, de desfrutarmos da Tua presença. Obrigada porque nós temos o privilégio de termos a Tua vida e o Teu amor em nós. Aleluia. Nós não somos dignos, não somos merecedores. E não é por causa de nada do que nós fizemos ou possamos fazer. É verdade, Deus. Mas é pelo que Jesus fez que nós estamos aqui hoje. Que nós podemos ter comunhão com o Senhor, podemos ter comunhão uns com os outros. Amém. Que pela fé nós cremos e vivemos nessa convicção de que nós fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus sobre a terra. Que nós fazemos parte de uma só família, de um só corpo, e pertencemos a um só Senhor, o nosso sumo pastor, o nosso bom pastor, que está conosco e tem cuidado de nós. E nós te pedimos nessa noite que o Senhor fale ao nosso coração como tem falado a cada dia, e que juntos, ainda que distantes fisicamente, mas que juntos nós possamos exaltar o teu nome, nós possamos levantar um trono de louvor ao Senhor, nós possamos adorar ao Senhor como a igreja viva do Deus vivo nesse tempo e sermos tocados pela tua presença. Eu te peço que a tua presença toque a cada um nessa noite ou nesse momento, aonde estiver alguém clamando pelo Senhor, aonde estiver alguém com o coração quebrantado e contrito, inclinado diante do Senhor, que a tua presença, que a tua forte mão nesse momento sustente, ampare, toque e fale aos corações. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te convido a louvar o Senhor conosco com um cântico que se chama Tua Forte Mão. E nós vamos cantar isso. E dizer que ainda que a nossa alma tema, ainda que o nosso coração em alguns momentos, em algumas circunstâncias, pareça não ver aquilo que desejamos, aquilo que esperamos, mas nós sabemos em quem temos crido, amém? A palavra de Deus, Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, eu sei no Deus em quem eu creio, no meu Senhor, quem é o meu Senhor, e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, aquilo que temos que de fato é precioso, que é a nossa vida em Deus, até o dia final. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, o nosso Redentor vive, e Ele por fim se levantará sobre a terra. A forte mão do Senhor é que nos guarda, é que nos guia, é que nos sustenta. E eu te convido nessa noite a cantar isso. A tua forte mão guarda os meus dias. Mesmo sem te ver, Senhor, eu creio em ti, eu sei que eu pertenço ao Senhor. A minha vida está escondida com Cristo em Deus. Se a minha alma
tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa, eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluias. Sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa, eu sei que não mereço mais, me amas com amor, tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus, a tua cruz me limpa, eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim. Sem fim. Aleluia, Deus. Obrigada, Pai. Santo, santo. Obrigada santo. pelo teu amor. Aleluia. Inexplicável, incomparável. Eu queria orar com você nesse momento. Amém. Nós temos alguns pedidos de oração, vários pedidos de oração pelos quais nós temos orado nesse tempo. Nós temos uma central de oração no nosso ministério e oramos como igreja local, Pão da Vida, e oramos como ministério também, o Ministério Chama Viva e todas as igrejas. E nesses dias nós colocamos uma mensagem para você nos nossos canais, né? Se você desejar nos enviar um pedido de oração, pode enviar pelo Instagram, pelo Facebook, envie o seu pedido de oração, nós estaremos orando, estaremos colocando na nossa central de oração. E se você também desejar orar, que alguém ore com você, talvez você esteja passando por um momento difícil, por um momento de crise, por um momento onde você precise de um socorro. E se você quiser, independente de fazer parte da nossa igreja, da nossa congregação ou não, de ser cristão ou não, sinta-se à vontade. Se você desejar colocar um pedido, nós estaremos orando. Mas se você desejar que a gente entre em contato com você, nós da Igreja Batista Pão da Vida, Pastor Maurício ou eu, coloque isso. Você pode colocar seu pedido e você pode pedir isso. E colocar o seu contato pra gente, né, nos nossos canais, de forma privada. Né, só nós temos acesso e nós entraremos em contato com você para orar junto com você, para orarmos juntos, junto com você, amém? Se você assim desejar, faça isso, sinta-se à vontade, se você desejar e precisar. Amém. E eu queria orar nesse momento, nós vamos orar, nós temos um pedido bem recente, né, específico do Daniel, filho do nosso irmão Marcos, que foi internado hoje. Temos vários outros motivos e se você se lembrar dos motivos, eu te convido nesse momento a orar conosco, a fazer
menção desses nomes, desses pedidos que talvez tenha chegado a você. Fale nesse momento com o Senhor, ore conosco. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de podermos orar juntos como igreja. Senhor, e nós clamamos a Ti, como temos clamado individualmente, diariamente, mas nós queremos clamar como igreja nesse momento, por cada um dos pedidos que têm sido colocados. Na nossa central de oração nós temos tantos pedidos, Senhor, de pessoas que têm colocado, de pessoas da nossa igreja, do nosso ministério, mas também que têm pedido oração a nós, por seus filhos, seus pais, seus parentes, seus familiares, pessoas que estão aflitas. Senhor, por alguns que estão enfermos e estão em casa, outros que estão internados e como Daniel, filho do nosso irmão Marcos, Senhor, que precisou ir para o CTI. Nós te clamamos que a tua forte mão nesse momento toque nessas vidas, que a tua mão nesse momento opere um milagre, Senhor, sustente essas vidas. Sustente a vida do Daniel, sustente a vida de tantos outros, Senhor, que estão clamando nesse momento. A vida daqueles pelos quais teus filhos e aqueles que nos acompanham estão colocando diante do Senhor nessa hora, estão clamando nessa hora. Nós te clamamos por vida, Senhor, vida, visitando os hospitais nesse momento. Senhor, sustentando aqueles que estão acamados, aqueles que estão doentes, que foram de certa forma tocados por esse vírus, Senhor, e estão clamando, e seus familiares estão clamando. Te clamamos por aqueles que estão de igual forma doentes, talvez não estejam no hospital, mas estão em casa. Senhor, te clamamos por cura nesse tempo, Senhor, minha irmã Carol, Senhor, os familiares dos teus filhos que estão clamando ao Senhor nesse instante. Nós te pedimos, Senhor, que a tua misericórdia seja sobre nós, que a tua mão forte seja sobre nós, nos livrando, nos trazendo livramento nesse tempo, Pai. Senhor, e eu te peço que a tua paz guarde cada mente, cada coração nesse momento. Que aqueles que estão aflitos, Senhor, aqueles, Senhor, que estão ansiosos, que aqueles que estão sendo, Senhor, afligidos pelo medo, Senhor, que nesse instante tenham, Senhor, o toque do Senhor, Deus, trazendo paz, trazendo quietude, Deus, trazendo conforto aos seus corações e às suas mentes. Assim nós te pedimos nessa noite, crendo no teu poder e na tua forte mão, como cantamos, guardando os nossos dias, nos guardando nesses dias, guardando a nossa mente, guardando a nossa alma, guardando o nosso coração, nos trazendo a cada dia a segurança de que em Ti nós estamos firmados, de que a nossa vida está escondida e guardada em Ti, Senhor. E que nós não olhamos para as circunstâncias, mas olhamos para o Teu amor. E independente das circunstâncias, nós confiamos em Ti. A nossa confiança está e continuará firmada em Ti, Pai. Assim nós oramos a Ti nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu queria ainda cantar mais uma música com você, a pedido também do nosso irmão Marcos, que nos pediu hoje. Nós temos cantado essa música em várias ocasiões e nós vamos cantar mais uma vez, pedindo ao Senhor, e eu te convido a fazer dessa música uma oração também nesse momento, pedindo ao Senhor para aquietar a sua alma, para aquietar o seu coração, para falar ao teu coração nesse tempo. Porque a voz do Senhor ao nosso coração traz quietude, traz paz, traz tranquilidade. A paz de que nós temos um Senhor, um bom pastor que tem cuidado de nós. Oh, Deus, obrigado. E que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós podemos declarar como salmista que nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Ele prometeu e Ele está conosco. E Ele não falha. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Que o teu coração ouça a voz do Senhor nesse instante. Me chama pra perto,
mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
somente mais. Eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Sim, Senhor, decidimos confiar na tua palavra, que é viva e eficaz, que é poderosa, que transcende os tempos e as gerações. A tua palavra diz que o Senhor está conosco, que tu és o nosso Deus Emanuel, que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigada, Deus. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos, Senhor, na tua doce, forte mão que nos sustenta, no teu poder, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na tua palavra que diz que a tua graça nos basta. E nós queremos viver cada um dos nossos dias debaixo dessa graça, debaixo desse amor, debaixo dessa tua forte mão que nos sustenta, ouvindo a tua voz e sendo guiada por ela. Aquieta, Senhor, que o nosso coração se aquiete. Aleluia. Diante da presença daquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor, o nosso Senhor. Aleluia. Abençoamos a sua vida nessa noite, abençoamos a sua casa, que mais uma vez juntos possamos compartilhar do pão vivo que desceu dos céus. Possamos compartilhar da palavra nessa noite, juntos, ainda que separados pela distância, mas como temos dito, debaixo de uma mesma unção, debaixo de um mesmo vínculo de amor. Que o teu coração, que o nosso coração esteja aberto nessa noite a receber a boa palavra do Senhor. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Se você puder, se você estiver com uma Bíblia, se puder abrir em Romanos capítulo 12, a gente vai caminhar um pouquinho em Romanos, a partir do capítulo 12. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos e é um legado teológico que Paulo deixa para a igreja. É a carta mais longa de Paulo, mais organizada e concisa no sentido de tratar sobre inúmeros assuntos. Fala a respeito do Evangelho, fala a respeito da graça, fala a respeito da fé, fala a respeito da justificação, fala a respeito da justiça de Deus. Eu te convido, como sempre tenho convidado você, a ler a carta de Paulo à igreja de Romanos, aos Romanos, porque trata aqui sobre a mensagem completa, se eu posso colocar essa carta desse tratado organizado, é uma completa mensagem do que é o Evangelho de Cristo, a carta de Paulo. E hoje nós precisamos nos lançar nela, porque há conselhos a nós. Paulo escreveu entre 55 e 60 depois de Cristo para uma igreja que estava em Roma. Mas essa carta é tão viva e ela é tão atual para mim e para você. Eu quero ler a partir do versículo 1 do capítulo 12. Eu poderia dizer que é a vida cristã na prática. O viver como vai agradar ao coração do Pai. Andar conforme devemos andar, segundo o que Jesus nos ensinou.
o como deveríamos andar, ou como devemos andar, na verdade, deveríamos não, como devemos andar, na verdade, conforme os ensinamentos de Cristo. E Paulo aqui, a partir do capítulo 12, no versículo 1, ele diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou, em algumas versões, o culto santo de vocês, ou o culto espiritual de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu quero parar apenas aqui nesses 2 primeiros versículos e possivelmente a gente, nas próximas quintas-feiras, a gente vai dar continuidade aqui ao capítulo 12. Por isso que eu peço a você, leia Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, porque na próxima quinta-feira nós vamos continuar na carta de Paulo aos Romanos e a gente vai avançar pelo capítulo 12. Né? Mas eu queria parar nessa noite apenas nesses 2 versículos. Paulo está levando os irmãos que estavam em Roma, a igreja que estava ali, a saber qual era a forma de se prestar o verdadeiro culto ao Senhor. É interessante que a palavra de Deus fala a respeito da vinda de Jesus, e a própria palavra fala que era a plenitude dos tempos, né, onde Jesus se manifestou, considerado biblicamente e até historicamente a chamada plenitude dos tempos. E nós vemos nesse período algo tão fantástico, né, como Langston, ele escreve em um dos seus livros de teologia sistemática, e ele fala a respeito do que era o contexto da época, da chamada plenitude dos tempos, onde havia a dominação em relação à lei, em relação à conquista, em relação ao domínio que pertencia a Roma. Roma era o império que dominava fisicamente, militarmente, em relação às leis. Mas alguns dizem que os gregos, eles dominavam esse período de forma cultural. Os helenistas, como a história vai tratar, fala a respeito da cultura grega dominando os tempos, ou o tempo em que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. E a religião central, ou o foco principal desse tempo, no lugar do nascimento de Jesus, no tempo de Jesus, era a predominância naquele lugar, chamado Jerusalém ou Israel, da religião judaica. Então eram esses 3 ambientes, ou esses 3 povos juntos, para a existência de um tempo determinado para a manifestação de Cristo. Mas quando Paulo escreve aqui a carta aos Romanos, Paulo está escrevendo a uma igreja que estava em uma região, que era a região de Roma. E como era a cultura questionável de Roma, e até mesmo cultual, ou a forma de culto, porque aqueles que eram romanos cultuavam ao imperador, havia o culto ao imperador, e não apenas ao imperador, mas também havia outras divindades em que eram cultuadas naquele período. E ali no meio, eu vou usar essa expressão, daquela bagunça de Roma, da cidade de Roma,
havia uma igreja. Havia aqueles que haviam tido um encontro com Cristo e agora eles precisavam andar não mais como os padrões e costumes ou hábitos morais e espirituais de Roma. Eles precisavam ter a sua vida mudada e transformada. Caiu. Mudada e transformada. Mas como mudar e como transformar? Como ter um parâmetro para que eles pudessem seguir? Ou até mesmo, alguns ou quem sabe todos eles, precisariam quebrar muitos paradigmas, muitos conceitos arraigados ou fundamentados que conduziu as suas vidas por um bom tempo, até que eles pudessem ter um encontro com Cristo para que as suas vidas fossem transformadas. Paulo escreve essa carta aos Romanos na sua terceira viagem missionária. E ao escrever essa carta, a preocupação de Paulo em organizar ou sistematizar o ensino sobre graça, sobre evangelho, sobre fé, sobre justificação, sobre justiça, era para que aqueles que começavam a caminhar no evangelho pudessem ter uma diretriz para a sua vida do que de fato é a proposta do evangelho. Porque a proposta do evangelho não é apenas pegar alguém num contexto religioso, cultural, e apenas transferi-lo para outro contexto. Ou seja, eu sou... Obrigado, Dani, né? Dani foi bem concisa aqui. Trocar de uma religião para outra, ou mudar de uma religião para outra. Eu era dessa religião, né, de Roma, e agora eu... me adaptei, ou achei muito legal o cristianismo. E talvez alguns possam dizer assim hoje, gostei muito, eu estou saindo da minha religião e gostei muito do protestantismo, né? Vamos usar essa expressão, e eu vou mudar de religião. Mas o convite do Evangelho de Cristo não é que alguém mude culturalmente de uma religião para outra. Mas o convite do Evangelho de Cristo é para uma mudança de vida. Por isso que até o próprio Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Porque aqueles que estão em Cristo, eles nascem de novo. Ou seja, é uma mudança não cultural religiosa, mas é uma mudança moral e espiritual. É uma mudança de vida, é um convite à mudança de vida. E Paulo aqui no capítulo 12, no versículo 1, ele está dizendo: amados, eu rogo a vocês, ou eu convido de forma incisiva a vocês, que vocês apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Que é o culto racional, ou, como eu disse antes, né, em algumas versões, traz como o culto espiritual de vocês. Porque era hábito nas religiões romanas, no contexto moral e espiritual, a devassidão do corpo físico. A prostituição e tantas outras coisas que se fazia com o corpo, se esquecendo o fundamento principal do Evangelho, que traz a transformação da vida, dizendo que o nosso corpo ele se torna o templo do Espírito Santo. Ou seja, o nosso corpo ele se torna a morada de Deus. Deus ele vem habitar no nosso espírito, transformando o nosso espírito, ele vem habitar dentro de nós, no nosso espírito, e a palavra vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele vem habitar no meu espírito.
Ele vem habitar dentro de mim. Mas essa habitação, ou essa morada, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Precisa ter um referencial onde a própria palavra vai dizer que os nossos corpos, eles precisam ser mudados. E quando eu digo que os nossos corpos precisam ser mudados, eu não estou falando no sentido físico, porque nós continuamos ter esse mesmo corpo. Cremos em Cristo, aceitamos a Cristo, o nosso espírito é transformado e o nosso corpo, ele precisa ser tratado. Ele precisa ser moldado, vamos dizer assim. Até o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja e a palavra de Deus diz que nós receberemos um corpo, como a própria palavra diz, glorificado. Já é um corpo que não tem a ação do pecado, não tem a ação da morte, não tem a ação do tempo. E aí a palavra diz que nós seremos como o nosso Senhor Jesus é. Mas Paulo aqui em Romanos, no capítulo 12, ele está iniciando esse capítulo falando dos nossos corpos para serem entregues como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas ele diz, não se deixem amoldar ou não se deixem tomar forma deste mundo. E a questão maior, porque a gente sempre escuta a questão do mundo, né? O que é esse mundo? Porque Jesus ele faz uma oração, é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. Ele estava orando por mim, ele estava orando por você. Ele orava ao Pai dizendo, Pai, eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Mas eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Que mundo é esse que tanto nós ouvimos a igreja falar e a palavra de Deus falar ou nos ensinar a respeito do mundo a qual nós não devemos fazer parte, ou a qual nós não devemos comungar com ela? Hã? Não fazemos. Jesus disse, não somos desse mundo. Porque nós não somos desse mundo. Mas que mundo é esse? Porque nós podemos usar o mundo e estabelecer tantas coisas para o que é o mundo. Assim como a oração de Jesus, na verdade, nós estamos no mundo. Nós vivemos nesse mundo. E como eu sempre digo, nós comercializamos nesse mundo, nós compramos, vendemos, nós trabalhamos, nós nos vestimos. E alguns podem até pensar, puxa vida, mas o que não é comungar com esse mundo? O que não é ter parte com esse mundo? Eu sempre gosto de usar expressões simples do cotidiano para exemplificar algumas coisas. Na década de 60, 70, eu nasci no final da década de 60, eu sou de 68, eu nasci em 68. Mas pela década de 70, mais ou menos, assim, que eu costumo lembrar algumas coisas, é claro que eu era bem pequeno, então muitas coisas eu não lembro. Mas as roupas que se usavam, a moda da época, era calça boca de sino, era, sei lá, tamanco, né, aquele sapato, né, com uma sola grande, a calça aqui em cima. Na verdade, o tempo vai passando e a gente vai vendo a moda correndo. Se eu pegar hoje a mesma ação de roupas da década de 70 e sair pela rua, se eu pegar aqui uma calça boca de sino, né, e botar, acho que era cavalo de aço o sapato, não sei se era cavalo de aço, eu sei que era um negócio também muito novinha, né, era um negócio desse tamanho assim, o salto do sapato, e as pessoas andavam normalmente com essa roupa pela rua. Mas se eu sair hoje, eu, Maurício,
Se eu resolver colocar uma calça boca de sino, colocar um sapato desse aí, tamancão, né, e colocar uma daquelas camisas assim, que eram bem justinhas, que o pessoal, os homens costumavam a usar na década de 70, e sair pela rua, as pessoas vão até rir de mim. Porque eu vou estar fora do contexto até mesmo social, do que é moda. Em algumas coisas, nós precisamos fazer uma avaliação do que é comungar com esse mundo, que na verdade é o sistema maligno do mundo. Porque quando eu me converti, em 87, eu ficava, um pouco antes eu ficava pensando, mas o que é esse negócio de se converter e ter que sair do mundo? Sair do mundo? Porque as pessoas, elas se confundem. Será que só eu que me confundia quando eu não havia entregue a minha vida a Cristo ainda? As pessoas se confundem. O que é sair do mundo? Será que é me enclausurar? Será que é me prender em algum lugar e já não fazer parte de nada que está aí do lado de fora? Meu querido, você que está me ouvindo, nós vivemos numa sociedade e dentro dessa sociedade nós nos vestimos, nós estamos juntos na questão da moda. É claro que existem algumas modas que são assim extremamente agressivas, eu vou usar essa expressão para ser assim um pouco mais contido. Mas nós olhamos que nós precisamos, muitos de nós, estudar, precisamos nos atualizar no sentido dos estudos. E nenhuma dessas coisas fazem parte em si do sistema maligno. Porque em si são coisas boas. Vestir é coisa boa? É coisa boa. Comprar uma roupa nova é coisa boa? É coisa boa. E em si, isso é muito bom. Mas quando nós falamos do sistema maligno, nós falamos de um sistema que opera por trás de todas essas coisas, buscando apenas a destruição de valores éticos e morais. E nós podemos fazer um apanhado e nos nossos dias em relação a valores éticos e morais pertinentes à sociedade. Eu não quero ir para longe, eu não quero ir para outro país, não quero ir para outro estado, mas de contextos morais de onde nós vivemos, na região em que moramos. De como está o coração das pessoas, e a Dani colocou uma camiseta hoje, né? Que a pergunta é: onde está o seu coração? Então, a meditar nessa noite, onde o coração dos homens se encontra. E Paulo está aqui dizendo a essa igreja que estava em Roma que eles não deveriam se amoldar ou tomar forma de alguma coisa. Das coisas desse sistema maligno. Oi? Dos padrões desse mundo. Paulo ele vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. Que as coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Ou seja, a instrução de Cristo dessa nova vida é que quem roubava não deve roubar mais. Aquele que agredia não deve agredir mais. Aquele que era violento não deve ser mais violento. Aquele que se prostituía não deve ser mais prostituto. Aquele que mentia não deve mais mentir. Aquele que levantava falso testemunho não deve mais levantar falso testemunho. E nós olhamos aqui que Paulo está falando para a igreja que está em Roma de um conceito que a igreja, irmãos, a igreja, você que nos ouve, não pode perder este
referencial. Porque quando eu digo que eu entrego o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e digo que é o meu culto ou a minha adoração, eu não posso me ater apenas no lugar do culto público, quando nós nos congregamos, ou no momento em que eu estou em casa com a minha família celebrando. Mas eu estou dizendo que onde eu estou, no lugar onde eu estou, eu posso adorar ao Senhor. E adorar ao Senhor é prestar culto. Eu adoro ao Senhor quando eu ando em verdade. Eu adoro ao Senhor quando eu sou correto e íntegro nos meus acordos e nos meus negócios. Eu sou um adorador do Senhor quando eu decido andar conforme a palavra de Deus diz que eu devo andar. Sendo misericordioso, sendo justo, sendo alguém que ama. Como Cristo andou. Assim como Cristo andou. Porque ser cristão sem a presença de Cristo, ou ser cristão sem adorar ao Senhor da forma que Cristo também andou, é um cristianismo meramente de trocas de culturas religiosas. Ou seja, eu era de uma religião e agora eu sou de outra. O cristianismo verdadeiro e puro, ele nos chama a uma reflexão diária. De onde eu preciso mortificar esse corpo e andar à luz do que a Escritura de Deus diz. Por isso que Paulo, a partir do capítulo 12 até o final da carta aos Romanos, é como uma instrução de Paulo de como nós devemos viver o cristianismo na prática. E não apenas na fala, não apenas na teoria. Se não me falha a memória, essa semana o meu amigo Ademir, pastor lá de Chama Viva, uma das nossas igrejas irmãs, o pastor Ademir estava falando a respeito do profeta. E onde Deus diz ao profeta que ele deveria descer à casa do olheiro. E ali na casa do olheiro, o profeta vê algo tremendo, né? Através de uma ação simples do dia a dia comum, o olheiro estava pegando lá um barro e moldando aquele barro. Mas se de repente aquele barro não estava perfeito, não estava do agrado daquele olheiro, o olheiro ia, amassava o barro e podia moldar de novo. Algo só pode tomar forma, eu quero dizer até mesmo a minha vida ou a sua, se nós nos deixarmos moldar. Porque depois que o vaso, hoje a gente já quase não usa, né? Não tem tanto hábito de usar vaso de barro, de cerâmica, né? A gente usa cachepô de madeira, às vezes é de fibra de vidro. Muito raramente a gente vê a questão do... o quê? De vidro, de fibra de vidro, mas a gente raramente vê de barro, ou raramente não é tão usual. Mas depois que ele vai para o forno e ele é queimado no forno e endurece, já não dá mais para moldá-lo. Para que o barro seja moldado, ele precisa ser barro, precisa se trabalhar com água nele e precisa se deixar moldar. Paulo está dizendo, não se amolde aos hábitos, costumes, aos conceitos do sistema desse mundo.
mas se deixe amoldar ou se deixe tomar forma pelas mãos do Senhor, como a visão do profeta no olheiro, vendo o olheiro moldar o barro. Moldando o barro segundo a sua vontade. Para isso nós precisamos nos expor a esse olheiro e dizer assim: Senhor, quebra e faz tudo novo. Se for necessário, aquilo que não está bom, aquilo que não está legal, aquilo que não está pronto para uso, molda de novo. E quantas vezes nós precisamos olhar para a nossa vida, irmãos? E precisa ser uma reflexão, uma introspecção diária para saber onde eu posso melhorar. E viver, de fato, o que o Evangelho nos convida a viver. Não um Evangelho cheio de teorias. Eu tive um amigo, na época que eu fui militar, que ele sempre dizia assim: Augusto, a teoria foi boa, agora vamos na prática. Todas as vezes que a gente ia fazer alguma coisa, algum exercício que a gente apenas começava a falar que ia fazer, ele falava assim: a teoria foi muito boa, vamos partir para a prática. O convite do Evangelho de Cristo, não é que a gente fique apenas na teoria, é que a gente viva a prática. E viver a prática é colocar no dia a dia a nossa mão como a massa ou barro para ser amassado e moldado pelo olheiro, que é o nosso Senhor. Para que a cada dia a forma em que eu e você vamos tomar seja a forma não do sistema desse mundo, que mente, que rouba, que prostitui-se, que adultera, que finge, que engana, que frauda, que agride, mas que a gente possa tomar a forma daquele a quem de fato nós queremos que seja o nosso Senhor Jesus. E aí eu quero terminar a meditação dessa noite com a pergunta que está na cabeça da Dani: onde está o seu coração? De que forma está o teu coração? Porque a palavra vai dizer que onde está o teu coração, ali também estará o teu tesouro. O teu coração está, em primeiro lugar, vivendo no sistema maligno que rege esse mundo? O seu coração, não está. Pastor, não está. Eu já não estou mais no mundo, ok. Mas o seu coração está apenas observando a teoria do Evangelho? Terceira pergunta: será que você, de fato e de verdade, tem se deixado moldar pelo olheiro, dizendo: Senhor, molda em mim uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida verdadeira? Porque o Evangelho te convida a mudar. Por mais que seja duro, por mais que seja dificultoso, é esse o convite do Evangelho. A mudar a tua vida, quer seja nos padrões espirituais, quer seja nos padrões morais, quer seja nos padrões éticos. Segundo essa palavra, que não pode mentir. Eu quero abençoar a sua vida e na próxima quinta-feira nós vamos continuar em Romanos capítulo 12. E te convido a ler toda a carta de Paulo aos Romanos. Eu quero abençoar a tua vida e eu declaro nessa noite a manifestação do Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é verdade. Mas também a palavra diz que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Aqueles que já foram convencidos
seriam guiados em toda a verdade. Te pedimos, Santo Espírito, guia-nos em toda a verdade da palavra, viva e eficaz. Amém, Senhor. É o que nós te pedimos para cada vida e para cada coração, a contar da minha vida mesmo, Deus. É o que pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Te abençoo nessa noite, Amém. com a graça, a paz e a unção do Senhor. Amém. Deixo aqui um abraço saudoso, carinhoso. Em breve estaremos juntos em segurança. Eu creio nisso. Amém. Que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente. Amém. Paz do Senhor. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Tenham seus corações guardados em paz. Amém. Aleluia.